Bora, nação, mais um vídeo aqui no nosso canal, analisando agora os comentaristas do programa da ESPN Brasil, falando sobre a estreia do técnico Sampaoli no Flamengo. Primeira partida dele, vitória do Flamengo por 2-0 contra o Nublense. E agora ele vai enfrentar o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, partida que vai acontecer em Porto Alegre. Vai jogar fora de casa e vamos ver qual vai ser a mudança que ele vai fazer no Flamengo. Então vamos pro vídeo de hoje, créditos, canal ESPN Brasil, link na descrição do vídeo. Vamos para as notícias do Flamengo. Falar, hein? O Marinho ali tá parecendo um Spike Lee, um Ryan Coogler, né? Impressionante. Óculos diferenciado, né? Diferenciado, muito star. Mas ficou bom, hein? Aí o futebol do Marinho foi bom também, porque quando eu vi a escalação, eu falei, olha o Sampaoli, Marinho, Gerson, Vidal, olha os cabras aí, os camaradas do Sampa. Acho que ele foi na bola de segurança, o Sampaoli, e foi bem? É lógico, ele foi exatamente nos caras que ele já conhecia e pediu exatamente aquilo que pedia quando tinha sido treinador dos caras. Já sabe, ó, você vai fazer esse trabalho aqui, naquela época que nós fazíamos, até porque com 2 treinos não tem como você fazer. Ele falou, né? Tipo, 2 treinos e a possibilidade de passar um vídeo. Difícil. É difícil. O que nós vimos ontem foi intensidade, foi entrega, corrida, todo mundo perdia, pressionava, tal. Você deu para começar a ver um pouco do esboço daquilo que eu acho que ele entende e deseja como futebol. O Marinho foi bem. Se você analisar dentro de um contexto, quanto tempo não jogava, da forma como foi jogar, as oportunidades que teve, o que ele jogou. Não é exagero falar que foi o melhor jogo do Marinho com a camisa do Flamengo. Sim. Não é nem absurdo, porque não tem oportunidade. Não joga, quando jogou fora de posição. E aí a questão da confiança. Você vê, o Marinho jogou, a confiança do treinador. Você vê como muda. Eu estou dando um exemplo do Marinho, mas pode ser daqui a pouco lá na frente com os outros jogadores. O que aconteceu, por exemplo, com o Abel com o Palmeiras, pode acontecer também com o São Paulo e no Flamengo. Sim. A questão de confiança do treinador, o treinador mostrar, os caras acreditarem, entenderem que aquilo é bom para o time e tal. E isso pode contagiar o Marinho ontem, pode contagiar o Everton, pode contagiar o Gabigol, pode melhorar o Pedro, pode acordar o Davi Luiz. Uma série de outras coisas. Que entrou ontem, né? Sim, uma coisa que eu acho que ele não vai deixar é gente sonolenta no Flamengo. O cara que entrar e achar que, não, tranquilo, o jogo tiver a 100 por hora aí, e ele entrar no jogo a 50, o São Paulo é maluco de tirar o cara dentro do jogo. No primeiro tempo, 20 minutos, não quer jogar? Tchau, área, entra outro. E você sabe, ele é meio maluco assim. Mas ontem deu para ver um esboço. Deu para ver alguns probleminhas, mas eu acho que vai ser um time chato de jogar. Mas o Marinho vai ter mais vezes com o Sampaoli? Ele vai ter mais vezes. Mais vezes. E não só mais uma vez, mas bem escalado. O Marinho elogiou ontem, não só a confiança, o posicionamento. Que é onde ele se sente à vontade. Que é onde ele se sente à vontade. Eu senti até uma letra do Marinho para outros treinadores que acho que não só no VP, talvez outros ali que não aproveitaram ele no lugar que ele mais rende. Então, acho que o Sampaoli não só optou pelos jogadores que ele conhece, o Vidal. O Vidal, eu imaginava que era um cara que ia lucrar no elenco do Flamengo com a chegada do Sampaoli. Eles têm uma ótima relação, já na coletiva ele já falou isso, o Arturo, ele chama de Arturo. Né? Muitos nos nossos países vizinhos eles chamam pelo primeiro nome, né? King Arturo. Arturo. Um cara assim, primeiro, a gente falou muito às vezes do Flamengo do VP que a escalação vazava, não sei o quê. O Sampaoli fez treino secreto, né? E eu vi algumas prévias dizendo que o Flamengo ia repetir a escalação do fim de semana do jogo contra o Curitiba. Isso. O time do Mário Jorge, para começo de conversa. Que talvez é uma coisa que acontece muito no Brasil com o treinador aqui local, né? O cara vai chegar, ele não quer dar um pé na porta, vou manter o time do que o antecessor fez, o último jogo ganhou bem, vou manter esse time. O São Paulo fez 4 mudanças, né? Não vou dizer que é quase meio time, mas são 4 mudanças em relação ao time que ganhou e bem, né? Então, time que vence não se mexe, que ganha não se mexe, com o São Paulo não tem isso, não. Ele mexe e talvez no próximo jogo, no fim de semana, vai mexer mais ainda. Ele tem essa coisa. O Davi Luiz, para mim, foi grande surpresa. A gente recebeu uma série de vídeos aqui, mesmo na mídia social a gente acompanha, como o torcedor do Flamengo estava desgostoso com o Davi Luiz. Tipo assim, ex-jogador, aposenta, não dá mais, não sei o quê. E a gente já tem uma ideia. O São Paulo gosta de 3 zagueiros, né? Gosta de zagueiro que sai pro jogo, tal, que tem uma característica mais bailarina ali e tal. Ele tem essa ousadia, né? E alegria. Então, o Davi Luiz é um cara que agora pode te ganhar a vez também, ou se recuperar no Flamengo. E se aproveitar de um esquema de um time
que deve ficar muito com a bola contra quase todos os adversários. Sim. Esse jogo de imposição que ele faz. E com a linha de defesa lá em cima, entendeu? Ele compra essa briga, ele assume esse risco, né? De expor os caras ali. Então, ele até trocou depois do Davi Luiz pelo Rodrigo Caio. Foi. Mas muita gente... Se fosse um outro técnico lá que talvez assumisse o Flamengo agora, ia dar uma escanteada. Poxa, o cara tá queimado, ninguém quer o cara e tal. Ele foi lá e Davi Luiz não é um cara que, tipo, Vidal, Marinho, com quem... Porque é importante você resgatar um cara desse tamanho, né? Você precisa, filho, o tamanho que você tem, o que você ganha, o barulho da tua contrato, precisa jogar bola, né? Talvez um primeiro gesto, seja um gesto de confiança ali pro Davi Luiz, porque ele conta com o Davi Luiz, evidentemente, né? O Davi Luiz não é ruim, né? O Davi Luiz não é ruim, pelo amor de Deus. É que no Flamengo ainda não entregou o que se espera dele. Mas dá pra resgatar. O nosso querido Gabi, ele já não fez um bom jogo ontem, perdeu algumas oportunidades, etc. Vocês estão falando baixinho para não escutar, é isso? Ontem, é que é entre nós aqui é uma coisa... Pedro Gabigol, coisa coisa mais pessoal. Mais íntima. Se você quiser, eu posso sair. Não, fica aí. Um cafezinho, alguma coisa, não? Não, cafezinho. Na hora do ali, Sampaoli vai montar o time, ele já falou que uma hora pode ser um, uma hora pode ser outro. O Pedrão não tá levando vantagem na escolha, não. Ontem não ficou mais claro ainda que se tiver que escolher um ou outro, nesse momento é Pedro. Qual foi o debate do último jogo do Mário Jorge, segundo e último jogo do Mário Jorge? Ele tinha que sacar alguém, ele sacou o Pedro, ninguém entendeu. Porque ele precisava de mais mobilidade com o Gabigol. A conversa do Mário Jorge, do Mário Jorge. Aí ele sacou o Pedro. Ali, todo mundo já olhou meio estranho. Frequentemente aqui a gente debate o desempenho de Pedro e Gabriel no ano, o Pedro, porque tem que fazer, entrega mais. Eu acho que está muito claro, é um primeiro momento, foi nos dele ali, Vidal, Marinho... Pedro e Gabigol. Cheguei na primeira coletiva e já me perguntaram, é Pedro ou é Gabigol? No primeiro jogo são os dois. Então, assim, eu acho que em algum momento vai rodar. Vai rodar. E talvez a gente precise se acostumar um pouco mais com o que é o jogo de São Paulo, que não é o fim do mundo. Talvez o Gabriel bancar em algum desenho de jogo. O Gabriel vai bancar por algum modelo de jogo, não é porque o Gabriel é pior, porque o Gabriel continua sendo o atacante histórico. Para muitos, o maior ídolo da história do Flamengo, para muitos que não viram lá atrás e foram felizes com o Gabriel. Para outros tantos debates, ele está atrás só do Zico, ele tem toda a importância. Jogo decisivo, jogo grande. Eu não abro mão, por exemplo, de Gabriel Barbosa. Só que está muito claro. Fala muito de era Gabigol no Flamengo, né? O retrato, e é tudo merecido, hein? O retrato tudo merecido, merece tudo isso. É o Jesus no banco e o Gabigol aqui. E tudo merecido. Pedro chega depois, inclusive. Agora, o São Paulo foi muito claro. Ou é Pedro, ou é Gabigol, ou pode ser os dois juntos. Ontem foram os dois juntos. Então pode ser tudo, né? Porque não vai ser anormal. O que eu estou querendo dizer, William, é que não vai ser anormal a gente ver o Gabriel no banco em algum momento. O desenho de time ontem é uma prioridade. Dois caras bem pisando ali na linha, os Elias gostam de falar, né? Pisando na linha ali, para abrir bem o campo. Amplitude que você fala, né, Zé? Sim. Amplitude, pisando bem na linha. O Pedro... Tem que ter um no meio para distribuir, funcionando como uma referência, um 9 meio. O Gabriel girando por trás dele. Girando por trás do Pedro, daqui a pouco você vai ter a Arrascaeta de volta. Aí você pode ter o Everton em algum momento não fazendo essa função, mas ocupando. Você vai ter Everton, Arrascaeta, Bruno Henrique, Pedro, Gabigol, Cebolinha. Você vai acomodar, você vai girar, você não vai ter 6, 7 ao mesmo tempo em campo. Você vai girar. Então não é um absurdo pensar que em algum momento o Gabriel pode estar fora. O Gabriel, ele não faz a mesma função do Pedro. A função do Pedro é muito específica. São diferentes. O Gabriel, inclusive, quando ele tem aquele pedido ali, talvez pelo momento, né, já final de festa ali do Vitor Pereira, eu quero ficar mais um pouco perto do gol, queria acabar com o jejum dele, é legítimo o pensamento dele, ele tem peso para falar. O Gabriel, até quando ele pede isso, ele é escalado sem o Pedro, ele não é o cara de referência. O Matheus França até ficava mais à frente dele em muitos momentos, o jogador de beirada muitas vezes ficava mais à frente. O Gabriel não faz o que o Pedro faz quando joga de 9 de referência. Ele tem outro tipo de movimentação. Ele abre, ele ataca o espaço, ele faz um facão, ele dá a bola e tenta combinar para aparecer no espaço onde não tem nenhum marcador. O Pedro é diferente, o Pedro arrasta, o Pedro fixa a posição, o Pedro recebe como referência para resolver dentro da área, o Pedro abre espaço para outros jogadores. Então, não é nem a mesma função. E eu acho que apostando num cara como o Pedro vai largar na frente sempre. É o homem-gol hoje do Flamengo. Tem o Gabigol, mas tem o homem-gol do momento. E o debate vai se dar, acho que naturalmente o Gabriel em algum momento está fora do time, seja no segundo tempo, seja de início em algum desenho de São Paulo. Não é antinatural, como diriam nossos amigos comentaristas de arbitragem, não é antinatural pensar no Gabriel fora nesse momento. E o São Paulo já falou na primeira coletiva, e acho que o recado está dado. Porque trabalho passa muito por convencimento. Né? O Vitor Pereira não convenceu, o Gabriel botou a boca no trombone e falou, quero jogar lá na frente. Se o São Paulo começa a convencer, a coisa começa a funcionar, como por exemplo o Dorival convenceu no passado que o Gabi podia se afastar um pouco mais,
O Gabriel já falou que em nome da boa fase, em nome do time, ele faria. Sim. Eu não vejo problema em algum momento ele rodar. São Paulo vai rodar muito o time, não vai ter essa coisa de o mesmo time jogando 90 minutos todo jogo. E o debate não vai ser nenhum escândalo para a gente chegar, nossa, o Gabriel foi barrado, o que aconteceu? Tem que buscar outro clube. Não, vai ser algo natural dentro do que é o trabalho, dentro do que é a convicção do São Paulo, William. O São Paulo rasgou elogios ao Gabigol, falou que tentou levar ele para o Sevilha, que conhece a potência goleadora dele, porque enfrentou, né, com o Santos, com o Galo e que era complicado parar e respeitava essa capacidade goleadora dele. Ele queria ter contato com o Gabigol no Santos. Chega em 2019, a hora que sai o Gabigol e sai o Bruno Henrique também e vão para o Flamengo. Mauro César Pereira, estreia de Sampaoli no Maracanã. Sampaoli estreando, no estilo dele, gritando, se movimentando, vai pra lá, vai pra cá. E o Flamengo vence o Nublense. A gente já dizia ontem que não pode se mostrar resultado de um trabalho. Carinha dele já me olhando, Vando. Que eu vou te fazer uma pergunta e você vai ter... Eu já sei o que me aguarda. Você vai ter... O mapa de calor do São Paulo é maior do que muito jogador. O que ele anda ali Sabe aquele negócio que fazia, tipo cachorrinho que faz uma marca na grama? O São Paulo de lá pra cá. Goleiro antigamente, né? Goleiro antigamente. Marcava ali. Ele tá me olhando sorrindo. Quando ele me olha sorrindo, eu sei que ele vai me ironizar. A tela. Melhor é o seguinte, olha lá. O diretor TV já dividiu a tela lá. Eu sei que ele vai me ironizar de algum jeito. Quando ele tira o óculos, eu sei que ele vem pro embate. Eu já sei. Eu já sei as reações. São sinais. Eu já sei as reações. Briga agora. Se prepara aí. Sampaoli estreia pelo Flamengo, 2-0, 2 gols do Pedro, que foi barrado pelo interino. Sim. E fez 2 gols. Lembrando, né, Mauro? 17 gols em 18 jogos. O Pedro, nessa temporada, são 17 gols em 18 jogos. A fase é ruim do Flamengo? Sim. Do Pedro, não. Faz mais esse... e na Libertadores, Mauro, desde o começo da temporada passada, ele tem 14 gols. O dobro do segundo brasileiro. Eu não sei quem é, mas eu vi que ele tem o dobro do segundo brasileiro, se o Kaique puder pegar, nesses 2 anos em Libertadores. Agora, atuação boa no primeiro tempo. No segundo eu não achei. O Flamengo pode continuar tendo esse problema de intensidade? Claro, não tem nada do trabalho do Sampaoli ainda. Ou você já enxerga alguma coisa? Ele botou os caras que ele conhece. Vidal, Marinho... Eu achei o time ontem bem diferente já. Acho que foi já um comportamento diferente. Primeiro eu queria perguntar a você, quero que você seja sincero. Claro. Opa! Aqui você sabe que sinceridade é o meu forte. De quem foi a ideia, se foi da Flávia Mimi, você é o presidente, né? Ou se foi de alguma outra corrente do mal. Do mal. Essa é boa, né? Corrente do mal. Tem um eixo do mal e tal, né? E que criou a patética hashtag antes da partida Fora Sampaoli. É verdade. Isso eu não sei. Você tá jogando pra mim como se eu tivesse... Então não foi a Flávia Mimi. Era tipo... Pode ser uma dissidência, Vamp, da Flávia Mimi. Flávia Mimi do B, sei lá. Isso eu não achei. Surgiu a Flávia Mimi do B. Ela surgiu, estava terceiro, quarto... Vamos lá. Eu sou um cara, vocês sabem, eu sou espancado, mas eu falo o que eu penso. Não botei fora Sampaoli. Então... Agora, o que eu falei desde o começo, e pode ser cobrado depois, se dane. Vai se complicar. Não. A gente é assim. Porque falar depois de trabalho, Mauro, nenhum de nós falamos, a gente fala antes também. Eu só falei que eu preferia muito mais Jorge Jesus. Sim. Isso eu sempre vou falar. Então não foi obra da Flávia Mimi raiz? Não, minha não. Minha não. Pode ser uma dissidência. Pode até ver meu Twitter, pode ver tudo. Porque antes do jogo teve isso. Uma das coisas mais ridículas já vistas nas redes sociais, né? O cara nem estreou. Por que isso? Por causa da escalação. Porque tinha o Marinho e tal. Os caras já estavam... Agora tem um torcedor de escalação, né? O cara fica ali e vê a escalação. Não gostei. Fora essa bola. Quer dizer, é muita falta do que fazer realmente, né? Primeiro assim, ele colocou o Marinho não jogou de lateral, mas jogou de ponta, na posição dele. O time tinha 3 zagueiros, mas a maior parte do tempo era Fabrício Bruno de lateral direito, o Davi Luiz, o Léo Pereira e o Ailton Lucas fechava ali pela esquerda. Em outros momentos, ele subia, os 2 zagueiros abriam e ficava o Davi Luiz centralizado. Então, assim, o Ailton Lucas jogou com liberdade, o Marinho jogou com liberdade, atacando o tempo todo. Deu assistência para os 2 gols. Deu passe para os 2 gols, né? Acabou que funcionou. O Marinho, que é um jogador que até hoje não se justificou no Flamengo, ele não tem atuações para sustentar, mas foi bem. O Pedro, bem, aí tem uma questão também, assim, não estou aqui defendendo o negacionismo tático, estudo, pelo contrário, muito pelo contrário.
Mas às vezes as pessoas não podem se levar tão a sério. O Mário Jorge não podia falar uma bobagem daquela na coletiva de domingo, né? Eu estudei o Coritiba e achei melhor um ataque mais móvel, então vai o Gabigol, tira o Pedro. O Pedro pode sair do time nunca, nem contra o Rosita Sofia ou contra o Manchester City, cara. Assim, imagina quando tiver o treino sub-20 com quem jogar e passar pelo Pedro. É uma piada isso. Quer dizer, o cara soltou uma frase que vai ficar marcada. Quer dizer, quando ele aparecer amanhã num tipo... Mas foi aquele que barrou o Pedro porque estudou o Coritiba. Pelo amor de Deus, Mário. O Fera não fez isso, viu, O Fera não. O Fera simplificou a parada, botou os homens pra jogar ali, ganhou os jogos e meteu o pé. Largou na mão do Jesus ali. Não se complicou, deixou a imagem positiva. O Mário já virou meme, que isso é um meme, cara. Aí o Pedro faz os 2 gols, deu passe pro gol do Everton Ribeiro. Era ridículo o VAR, né? O VAR anulou um gol legítimo. O árbitro estava do lado do lance. Aí ficou até sem graça. Por que cara, mas assume, né? Eu quero rodar. Eu tô do lado do lance. O cara de Copa do Mundo. Não era nem pra chamar o VAR. Não era nem pra chamar. Ou mesmo ele falou, cara... Foi lá, olhou e... Quando ele viu, ele tinha que falar, não, peraí, você tá de sacanagem. Disputa de jogo. Você me chamou pra ver isso aqui. Ele tava do lado, pô. O VAR não tinha que ter chamado. É um gol que não acabou não mudando o placar do jogo. Mas imagina se o jogo tá empatado, o cara se mete a confusão que isso ia dar. Não, e se o Flamengo precisar do saldo de gols também? Pois é, né? pode ser. Agora, e foi passe do Pedro no gol, né? Até o Gabigol foi bem na jogada, né? Que ele arrastou a marcação pra esquerda, aí o Ribeiro apareceu na direita. Então ele era pra ter 2 gols e uma assistência ontem, o Pedro. Agora, eu achei bom o primeiro tempo, achei o time muito intenso, pressionando bastante, o adversário muito ruim, mas aí tirou proveito. Segundo tempo, acho que dosou energia. Os caras vão fazer isso, né? Tá 2-0, o adversário nem chutou uma bola em direção do gol, não vai manter o mesmo ritmo, é natural que... Até quando entra o Everton Ribeiro, tem algumas mudanças, do Cebolinha, o time dá uma acelerada, porque os caras que vêm do banco querem mostrar serviço, chefe novo, técnico novo. Achei a estreia ok. Agora, vai ter muitos altos e baixos, a gente vai falar aqui certamente de derrotas, de atuações ruins, porque não vai acontecer uma mudança assim, instantânea, né? Ele mal tem tempo de treinar, você vê, hoje é dia seguinte a jogo, então os caras se recuperam, amanhã sexta, treina. Aí no sábado ele pode fazer um trabalhinho ali e tal, tem que viajar para Porto Alegre, domingo já com o Inter. Aí volta segunda-feira, recuperação, terça-feira treina, quarta é o Maringá, tem que fazer 3 gols, é igual o Corinthians correndo. Tem que fazer 3 gols no Maringá para se classificar na Copa do Brasil. Maringá, ontem eu vi informação aqui, até falei, né? 3 jogadores estão indo para o Coritiba. Que está se mexendo também para não correr tanto risco de rebaixamento. Então, achei a estreia ok, mas a gente vai ver mais adiante. E ele vai mudar bastante o time, com certeza, ele vai mudar o time. Domingo pode ser tentar adivinhar a escalação dele só o X9, porque aí não é adivinhação, o X9 ele vem com a informação, né? Lá de dentro, porque ele deve mudar bastante, acho que o time de um jogo para outro. Mas eu achei boa a estreia, eu gostei, achei satisfatória. Não foi espetacular, também não dá para esperar nada espetacular. E os jogadores muito mais interessados, né? Fica muito claro que contra o Maringá e antes contra o Fluminense, houve uma clara má vontade. Já jogou melhor do que com o Vitor Pereira ou é muito fácil falar porque o adversário é muito fraco? Ele mudou de treinador também. Sim. Esse elenco para também é a coisa, viu? O adversário é muito ruim, né? Muito ruim, não dá para medir tanto assim não. Por isso que eu achei ok, estreia ok contra o adversário sob medida. Mas teve lances bonitos, né? Aquelas coisas trabalhadas que esse elenco consegue fazer. No primeiro tempo, né? Assim, o São Paulo tem um mérito. Assim, rapidamente você já vê um time dele, né? Não que seja algo mirabolante, né? Com a construção de jogo, os 3, 4 maio, 4 e 2. E, gente, dá pra você ter... Pô, absurdo o Marinho de Allen. Não jogou de Allen, jogou de ponta. Quem jogou de ponta também foi o Ayrton Lucas, porque na construção é um 3-1-4-2. Sem a bola, fica um 4-4-2 e também não é reventar o jogo. O time do Guardiola há muito tempo é assim, o Bayern muitas vezes e não é nada de outro mundo, assim, mas dá pra jogar. E recompondo no 4-4-2 também. O que me irrita um pouco desse time do Flamengo é que, às vezes, essa coisa... Pô, por que esses caras não jogaram antes assim? Uma troca de bola com intensidade. Apesar do adversário é muito frágil, né? Mas já é coisa legal, já tem coisas boas. Até no segundo gol do Pedro, a marcação é ridícula. Não é horrível. São 2 caras nele que nem colocam o pé na bola. Mas você pegando alguns lances, até lances que não saem a jogada, mas algumas jogadas de troca de bola, de aproximação, é muito legal. Assim, então já tem coisas boas. E, gente, não tem jeito. Pode ser... O Vitor Pereira, pode ser o Paulo Souza treinando esse time, vai ficar coisa boa. E vai ficar mesmo, volta a ser favorito. Fosse quem fosse o Landim com o Marcos Braz como opção de velocidade pela direita, daria jogo. Aí são as informações então do Flamengo. O Mengão venceu a partida por 2-0 e tá aí os comentaristas falando sobre essa grande vitória do Flamengo, que agora vamos ver como o Flamengo vai jogar contra um Internacional. Essa vai ser uma partida que vai mostrar de verdade aí a estreia do Sampaoli, né? Porque contra o Nublense é um adversário novato na Libertadores. Claro, não podemos desmerecer a vitória do Flamengo, não é isso não, mas o Nublense é um adversário bem frágil,
no caso, né? Mas o Flamengo mostrou sim uma boa reação, totalmente diferente do que aquele time lá do Vitor Pereira, que parecia que nem entrava em campo, Vitor Pereira. O Sampaoli correu para todo lado, foi enérgico, cobrou dos jogadores intensidade. Outro treinador, é outra cara que tá dando pro Flamengo. Então é isso aí, nação. Deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.